É isso aí, tribal. Não sei porquê, eu já tô me sentindo meio sarado, meio forte. E eu vou te explicar o porquê. Hoje a gente vai estrear um novo quadro, o Canto dos Tribais. O que é esse quadro? A gente vai atender as sugestões dos tribais que interagem com a gente através das redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter, mandando sugestões. Então, a gente vai atender dois tribais que sugeriram para nós a força dos heróis Marvel, o Leonardo Faria e o Bruno de Paula Vieira. E aí, Bruno? E aí, Leonardo? Então, a gente vai aí atender o pedido de vocês. Estamos aí muito felizes por poder atender você, tribal, que é a nossa razão aí de existir, de poder compartilhar esse universo maravilhoso da cultura pop. Vamos lá? Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje vamos dar início a esse novo quadro, o Canto dos Tribais. E a gente vai falar aí da força dos heróis Marvel. A gente vai aí tentar fazer, não é bem um ranking, a gente vai tentar fazer uma análise da força de todos os heróis. E para isso, eu segui 3 orientações. O Capitão América número 75 da editora Abril, que ali tinha a força dos heróis. Essa revista foi publicada aí na década de 80, trazia aí essa informação técnica dos heróis, a ficha, altura, peso e o quanto de peso eles conseguiriam erguer. Além dessa revista, o álbum lançado em 1986, Super-Heróis Marvel, que também trazia, junto das figurinhas, a ficha técnica dos heróis, e a própria Marvel, pesquisada diretamente na internet. E a gente foi fazendo aí a pesquisa e nós chegamos nesses heróis listados agora que você acompanha a seguir. Segundo esse levantamento que o Super Tribo fez, os heróis aí, digamos, mais fracos tecnicamente dos mais populares seriam o Wolverine, isso mesmo, apesar de ele ser melhor naquilo que ele faz, que ele depende das garras, o Wolverine ele levanta aí 227 quilos apenas, né? Apenas, né? Em comparação com seus colegas de universo. E ao lado dele a gente tem a Viúva Negra. Que apesar de, segundo a revista e o álbum, ter nível humano médio, na internet ela foi considerada uma super-humana, ela consegue levantar aí também até 230 quilos. E a Viúva Negra e o Wolverine praticamente eles têm o mesmo nível de força. Acima de Wolverine e Viúva Negra, a gente vai ter o Capitão América, e o Pantera Negra. O Capitão América ele tem como nível de força a capacidade de levantar 370 quilos e o Pantera Negra 363 quilos. Então, esses personagens, apesar de um ter o soro do super soldado e o outro ter o traje e as ervas de Wakanda, eles dos quadrinhos conseguem apenas esse nível de força. Porém, a gente vai comentar sobre eles, as versões cinematográficas, depois. Bom, subindo um pouco mais aí a régua, a gente vai ter o Fera, fez parte dos X-Men, que ele consegue levantar quase 1 tonelada, 900 e poucos quilos. E acima dele nós temos Power Man. Você conhece? Power Man? Power Man nada mais é do que o nome do Luke Cage. Isso mesmo, Luke Cage, que você conhece talvez da série da Netflix.
Nos quadrinhos, Luke Cage, ou o herói de aluguel, ele consegue levantar até 1 tonelada. E ele também tem a pele invulnerável, quer dizer, o Luke Cage ele é meio um herói casca grossa, é difícil de ser batido. Acima do Luke Cage nós temos a Mulher-Aranha. A Mulher-Aranha ela consegue levantar 7 toneladas. A Jessica Drew, ela conseguiu seus poderes através de experimentos científicos e ela é uma heroína e uma das mais fortes, né? 7 toneladas aí, meu amigo, é muita coisa. Subindo nossa escala de poder, nós temos 3 heróis empatados aí. E cada um deles consegue levantar 10 toneladas. Um deles é a Miss Marvel ou Capitã Marvel, uma heroína muito poderosa que em breve estará nos cinemas. Ao lado dela, uma personagem dos X-Men, a Vampira. Ironicamente, a Vampira só levanta 10 toneladas porque ela sugou os poderes da Miss Marvel, da Capitã Marvel. Então as duas aí praticamente têm os mesmos poderes. E ao lado dessas duas heroínas aí muito fortes, temos quem? Isso mesmo, o amigão da vizinhança, Peter Parker, o Homem-Aranha. Homem-Aranha, apesar de não parecer muita gente apenas se ligar nas acrobacias, ele é um dos heróis mais poderosos da Marvel. Ele consegue erguer 10 toneladas também. É isso aí, Peter. Acima desses heróis a gente tem a Valkyria. A Valkyria é um personagem que teve a sua origem ligada aos Defensores, uma equipe aí dos anos 70 dos quadrinhos, formada pelo Doutor Estranho, Namor e o Hulk. No cinema ela foi interpretada por Tessa Thompson. E apesar de ter uma participação muito curta, nos quadrinhos é um personagem muito interessante e olha, forte hein? 15 toneladas, meu irmão. Empatados, um pouco acima aí da Valkyria, estão o Visão, isso mesmo, o androide dos Vingadores, e a prima do Hulk, a Mulher Hulk. Ambos conseguem levantar 50 toneladas, de acordo com a nossa pesquisa. São ambos muito fortes. O Visão, além de todos aqueles poderes que ele tem, de conseguir solidificar, atravessar objetos, e a prima do Hulk não fica atrás, sendo uma das heroínas mais fortes dos quadrinhos. Subindo nosso elevador de poder, temos Colossus. Isso aí, o mutante de aço orgânico dos X-Men. Colossus consegue levantar 70 toneladas. Isso mesmo, além de ser quase invulnerável, ele levanta 70 toneladas com maior facilidade, sendo um dos heróis mais fortes da Marvel. Acima dele temos Namor, o príncipe submarino. Ele consegue levantar 75 toneladas. E além de tudo, ele consegue voar e ser invulnerável. Namor aí, considerado muitas vezes um anti-herói ou um herói relutante, ele é um dos primeiros personagens da Marvel e um dos mais significativos. Um dos personagens aí que foram criados para ser um dos caras mais durões, um dos caras mais difíceis da Marvel é o Coisa. Isso mesmo, Benjamin Green, do Quarteto Fantástico, ele consegue erguer 85 toneladas e muitas vezes ele conseguiu sair no braço com o Hulk. Nós temos dois heróis muito próximos. Nós temos aí o Homem de Ferro, isso mesmo, o Homem de Ferro, apesar de que na ficha ele levanta só 11 toneladas, nós consideramos seu poder total. Seu poder total seriam 91 toneladas, ou seja, Tony Stark aí com a energia máxima da sua armadura, ele consegue chegar quase próximo dos 100. E um outro herói que é muito conhecido nos quadrinhos, mas nem tanto no cinema, é o Magnum.
Magnum no Brasil e Wonder Man em inglês. Isso mesmo, Wonder Man. E no Brasil foi conhecido como Magnum, que aliás eu prefiro, né? Não está ranqueado no álbum e nem no Capitão América 75, né? Que seriam nossos guias na internet, mas pela análise que a gente fez nos quadrinhos, ele conseguiu muitas vezes sair no braço com o Thor e muitas vezes salvar os Vingadores com a sua força. Então ele fica intermediário entre o Homem de Ferro e o Hércules. Outro personagem veio diretamente da mitologia grega, isso mesmo, o Hércules na Marvel. Ele surgiu nas primeiras histórias do Thor, ele até como um rival, inimigo, e depois virou um amigo e conseguiu até entrar para os Vingadores. O Hércules consegue levantar 100 toneladas. Outros dois personagens que ganharam destaque a partir dos anos 90 foram o Hyperion. O Hyperion ele foi criado pelo Roy Thomas no Esquadrão Supremo. O Esquadrão Supremo, na verdade, é uma versão da Liga da Justiça de um outro mundo criada para combater os Vingadores nas histórias da Marvel. Hyperion seria então o equivalente ao Super-Homem. Ele é um personagem muito poderoso, também já saiu no braço com o Thor e a gente considera então, apesar de ele não estar nesse ranking oficial, ele está ali entre os mais poderosos. O outro também é o Sentinela. O Sentinela também seria uma versão do Super-Homem da Marvel. Ele conseguiu derrotar o Hulk, desses quadrinhos, então ele também é considerado um personagem com um nível muito elevado de força. E, finalizando, nós temos aí, na minha opinião, os dois personagens mais fortes do universo Marvel. Um é o Deus do Trovão. Thor aí com a sua herança asgardiana, ele consegue, segundo os quadrinhos, levantar 100 toneladas. E o Thor, quando entra numa fúria de guerreiro, né, ou a fúria Berserker, a fúria Viking, ele também consegue ampliar sua força. Seria quase um estado aí de fúria incontrolável. Tem uma curiosidade, apesar de nos quadrinhos ele usar muito pouco, o Thor, se ele usar um aparato que seria um cinto de força dado por Odin, ele triplica a força dele. Mas geralmente isso não é muito usado nos quadrinhos. E no cinema a gente viu que, quando explorado de acordo, a força do Thor não é desconsiderável. A gente viu isso no último Guerra Infinita, em que ele provou que é um dos Vingadores mais poderosos. Então fica aí o filho de Odin, o Deus do Trovão, como um dos heróis mais fortes, isso sem necessidade do martelo, como um dos heróis fisicamente mais fortes da Marvel. Empatado com o Thor, na minha opinião, depois eu explico o porquê, o Bruce Banner, isso mesmo, nosso Golias Verde, o Hulk. O Hulk é considerado um dos heróis mais fortes dos quadrinhos. Ele, além de conseguir levantar 100 toneladas, ele consegue ampliar sua força quanto mais irritado ele fica. Então, praticamente não é uma boa irritar o Verdão. Se você irritar, ele fica mais forte, então, digamos, é um oponente osso duro de roer. Eu coloquei o Thor e o Hulk parelhos porque nos quadrinhos várias vezes eles saíram em confronto e a gente não teve um herói vencedor em definitivo. Além do que, como já comentado, o Thor com a sua fúria Berserker, ele também consegue não ampliar sua força, mas ampliar a sua gana de guerreiro. Então, esses dois heróis, na minha opinião, e de acordo com o nosso ranking estudado, os especialistas da Super Tribo, são os heróis mais fortes da Marvel. Lembrando, Tribal, aqui a gente considerou somente a força física. A gente não considerou poderes mágicos, a gente não considerou poderes sobrenaturais, porque eles também influenciariam nessa questão. A gente não está considerando os heróis mais poderosos, porque isso poderia colocar o Doutor Estranho no ranking, entre outros. Nós consideramos somente força física. Aí o Tribal vai me questionar, mas Kizar, eu fui no cinema, o Capitão América segurou um helicóptero com as mãos, cara. Aí teve um outro lá que ele chutou um carro, como assim 360 quilos? Acontece que aí são adaptações. O Capitão América no cinema foi baseado mais no Capitão América Ultimate em relação a poderes, né? Não em comportamento.
O comportamento ele foi baseado no Capitão América do universo tradicional, mas os seus poderes no Capitão América do universo Ultimate. Então, a gente fez um cálculo mais ou menos, o Capitão América do Chris Evans, o Capitão América no cinema, ele tem uma força de quase 1 tonelada. E o mesmo vale para o Pantera Negra. O Pantera Negra no cinema também ele teve seus poderes ampliados. Então, o T'Challa, aí provavelmente ele consegue com o seu traje erguer aí quase 2 toneladas. Então, nos cinemas, esses heróis são bem mais fortes do que sua versão dos quadrinhos. Se você, Marvete, gostou aí da força dos heróis, você que é decenalta, aguarde, que em breve faremos aí a força dos heróis da DC. É isso aí, Tribal. Se você gostou do programa de hoje, nos acompanhe pelas redes sociais, deem mais sugestões, porque a partir de agora inauguramos esse novo quadro, esperamos que vocês interajam conosco para a gente enriquecer o Super Tribo. Eu disse lá no início, no primeiro vídeo, é um programa para você soltar sua voz, soltar sua criatividade, então participa com a gente. E não se esqueça, afinal de contas somos da mesma tribo.